Estamos hoje aqui falando sobre a presunção de inocência, que é um dos princípios do direito penal da época da Revolução Francesa. Claro que foi trabalhado antes da Revolução Francesa por autores como Beccaria, como Pietro Verri, mas que foi aprimorado durante a Revolução Francesa. E a presunção de inocência seria aquele princípio pelo qual a pessoa é inocente até o trânsito em julgado de uma sentença. Nós estamos aqui com o Dr. Waldemar Doria, advogado e colunista do site. Waldemar, qual é a importância, o que é exatamente a presunção de inocência e qual é a importância dela nos dias de hoje? Em primeiro lugar, a importância da presunção de inocência se remete ao fato que hoje em dia está muito comum. Eles estão querendo, principalmente os juízes do Supremo Tribunal Federal, fazer a condenação em segunda instância. O que seria a condenação em segunda instância? Nada mais é do que pular etapas para que uma pessoa fosse condenada antes do tempo. Sim, mas veja bem, mas ela só é condenada depois do trânsito em julgado pela lei. E aí como é que fica entre querer que cumpra em segunda instância e esse trânsito em julgado? O que aconteceu que eles estavam querendo que a jurisprudência fizesse essa lei? Sempre foi no direito após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas, como o Zavascki, o próprio presidente do tribunal atual hoje, eles achavam que a condenação em segunda instância seria mais agilidade nos processos criminais. O que aconteceria? A pessoa seria condenada, vamos supor, em Jaboticabal, o advogado recorreria para São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele, sendo condenado, já sairia expedida uma ordem de prisão para ele, quando o processo viesse para Jaboticabal, ele fosse preso, não tivesse mais chance nenhuma. Mas, com o trânsito em julgado, isso não acontece, não é assim que acontece. Então, por sorte de vários juristas, não somente a presunção de inocência, mas a condenação em segunda instância não obteve êxito nem no Supremo e muito menos nas justiças inferiores. Sim, mas se era para agilizar os processos, não seria interessante aumentar o número de juízes? Porque, veja bem, em geografia a gente estuda a população para entender como a população cresce e ir aumentando o número de fóruns, juízes, prefeituras e etc., aumentando a estrutura do Estado para receber essa população que cresce. Agora, em vez de fazer isso, eles queriam só mudar a lei, é isso? O problema aí você já está pondo em outra esfera, está pondo em esfera política. Aí já não vai muito no meu caso, porque aí eu não gosto de entrar na esfera política, porque teria que fazer mais concurso público, teria que ter mais juízes, teria que ter mais, tudo mais, não menos, como tem até hoje. Menos juízes, menos promotores, menos tudo, menos advogado. Advogado tem demais, mas esse não é o caso. Agilidade não seria essa questão de aumentar tudo isso em vez de pegar e cortar o trânsito em julgado? Só para você ter uma ideia mesmo, que mais ou menos a gente tinha aqui no Fórum de Jaboticabal, cada juiz, eram 3 juízes de Jaboticabal, cada um deles tinha uns 2.000 a 2.500 processos por ano. E eles não davam conta disso. E isso, cada ano, ia aumentando mais. E isso ia para 5, 7, e aí ficava um
montão de processos e eles não davam conta. Eram cartorários que davam sentença, você sabe muito bem disso. Eram despachos que não eram dados por juízes. Eram alguma ciência que era dada pelo promotor, que se julgava ciente, mas quem fazia era o cartório. E isso ajudava bastante, mas só que não era feito de uma forma legal. Porque a forma legal é com a pessoa que é habilitado para tal. E isso não era feito. Sim, e uma outra questão que eles falam que é necessária a segunda instância e não o trânsito em julgado é porque existia um excesso de recursos porque os advogados recorrem. Mas eu me lembro de quando eu atuava na área penal, atuo ainda pouco, mas agora pouco, que você faz o recurso, você tem o recurso em 8 dias, 5 para recorrer, não, 3 para recorrer, 5 para falar, então dá 8 dias. O promotor tem mais 8, que é sempre prazo igual, e depois está pronto para ir lá para o tribunal. E aí demora uma eternidade. Então a culpa é do advogado ou a culpa é do trâmite que demora? Essa é outra coisa também meio política, mas vamos lá. Todo processo, quando inicia, você pode ver e está na lei, tanto na lei civil, penal, todas elas têm. O advogado tem prazo, o promotor tem prazo, o juiz tem aquele prazo que não é lá bem prazo, ele faz a hora que dá certo. Então, os processos ficam parados em cartório, ficam parados nos gabinetes, tanto do promotor como do juiz, e depois vem a culpa nas costas de quem? Dos advogados que recorrem de tudo. Mas ele recorre, o advogado, quando ele faz um recurso, ele tem, como você disse, 3 dias para recorrer, 3 e 5 dias que são 8 dias. Depois vai para o promotor, que tem mais 8 dias. E depois disso daí, o juiz tem que dar uma sentença. Ele dando uma sentença, tem que ir para o tribunal. E por que não vai? Não vai porque existe a demora. Existe, vamos deixar para a semana que vem. E assim vai. Semana, esquece o processo, cartorário esquece, fica no fórum, até um dia vai. Você não sabe nunca quando. Então, aí é esse ponto aí que eu volto a perguntar. Então, precisa realmente de trazer o processo para condenação em segunda instância, ou pegar e melhorar o sistema judiciário? Eu não digo melhorar, eu acho que está bom, mas não com condenação em segunda instância. Como a lei, a Constituição também diz que você só pode ser uma pessoa que cometeu algum delito, só pode ser condenada após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então tem que aguardar todas as instâncias para que a pessoa tenha o mesmo direito do que a pessoa rica. Agora a pessoa rica recorre, faz um monte de coisa. Agora o pobre vai para a justiça gratuita, o advogado não tem paciência, já quer pegar os 30% dele. Então é um monte de coisa que ele não recorre direito pro cliente dele. E não vai até um Supremo Tribunal Federal. Ou ainda mais de uma pessoa pobre. Não vai mesmo. Bom, aí a gente estaria voltando ao que falava o Gilberto Freire em Sobrados e Mocambos, que a população é separada por políticos de um lado, pobres do outro, gente com poder de um lado, gente sem poder do outro. Seria isso? Seria melhor. Vai para a política outra vez. Né? Sociologia. Mas tudo bem. Vamos lá. Você pega, não precisa ir muito longe. Tem lugar que o policial não entra naquele lugar.
Pouca gente sabe, mas é a verdade. O policial não entra e muito pouca gente entra nesse lugar, a não ser que o pessoal do tráfico deixe. Se o pessoal do tráfico deixar, aí a pessoa entra. Caso contrário, não. E essas pessoas, se elas forem pobres ou de cor, essas pessoas, a probabilidade delas serem pegas ou revistadas por um policial é enorme. É 90, 95% por aí. Agora, se for um branco e bem vestido, jamais ele vai ser revistado ou outra coisa qualquer. Bom, então em vez de trabalhar lá para mexer lá na segunda instância, o trânsito em julgado, seria melhor resolver esses problemas sociais. Eu não falo nem políticos, porque aí é um problema de sociologia, né? Aí sim, porque nos noticiários desta semana, o que foi de policiais que batem em pessoas, mas vê se tem um rico que ele bateu. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, não tem. Infelizmente, mesmo. Esses policiais, quando pegam, ou eles pegam a mulher, ou eles pegam uma pessoa. Eu vi outro dia, estava caída a pessoa no chão, até uma policial militar bateu na pessoa, chutou. E ele estava deitado na rua com a mão no pescoço. Agora, que polícia é essa? Bom, essa polícia me lembra um romance que eu gosto mais de literatura do que também de direito. Eu gosto de direito, mas gosto de literatura. O romance O Cortiço. Em determinado ponto, o Aloysio Azevedo, ele fala que a polícia invadiu o cortiço e quebrou tudo. Mas não quebrou tudo porque tinha tido uma resistência, quebrou tudo por causa de uma raiva muito antiga. E ele para por ali, porque ele está escrevendo em 1870, 1890, ali naquela transição do século, ele não podia também fazer uma crítica tão pesada. Mas ele fala que a polícia entrava não porque a pessoa resistia ou porque a pessoa roubava, né? Mas porque era uma raiva muito antiga. Então isso ainda persiste, parece? Tem muita coisa que persiste. É que o povo nunca foi numa delegacia de polícia, nunca foi quase num fórum. As pessoas não vão, porque é um ambiente pesado. Falar que não é, eu estaria mentindo. Mas tanto fórum, mas a delegacia é muito mais. Ou uma prisão nem se diga. Não, nem deve chegar perto. Mas é o ambiente propício para tudo que tem de ruim estão nesses locais. Então você tem que ter um estômago e tanto para frequentar uma delegacia de polícia ou um fórum. Bom, então aí a gente volta à questão. Então não se resolve o problema penal com primeira instância, segunda instância, última instância, ou trânsito em julgado. Você tem que melhorar todo o ambiente social. Também. E não cometer crime. Ah, sim. E não cometer crime. Mas o cometer crime também a gente pode deixar até para uma outra matéria, porque é o seguinte, é claro que existe crime em toda a sociedade, mas nós estamos acima de um nível normal de crime, né? Sim, você veja, agora mesmo, estava vendo na televisão, os policiais militares parece que deram um tiro num automóvel, mataram pessoas e 257 tiros. Eles foram processados e somente o julgamento veio pelo Superior Tribunal Militar. E eles foram absolvidos porque o Superior Tribunal Militar
ele converteu o homicídio doloso em homicídio culposo, ou seja, homicídio doloso é aquele que tem intenção de matar. E o homicídio culposo, quando é por imprudência, negligência ou imperícia, que não foi o caso, porque eles deram 257 tiros no automóvel, matando 2 ou 3 pessoas. Eu não me lembro. Ah, sim, isso daí é o caso lá da intervenção no Rio, né, se eu não me engano. Isso, exatamente. Então, mas aí a intervenção no Rio é um outro caso que eu não gostaria de citar, que é o seguinte: o brasileiro, por amar o exército foi feito pelo povo no Brasil, tem toda uma história que não precisa contar um dia. Mas é o seguinte, tudo que o brasileiro quer é o exército governando, o exército faz aquilo. Até para carregar comida, em vez de chamar a defesa civil, chama o exército. Só que o exército, a função do militar é sair para matar. Não é sair para policiar. Quer dizer, e ali quando fizeram aquela intervenção federal, eles não fizeram uma intervenção federal direito, fizeram meio... Eles não tiraram o governador do estado, não tiraram deputados, porque devia ter tirado tudo isso. Você nota que o Braga Neto está preso, e ele era o interventor na época. Sim, mas ali ele cometeu o crime de aceitar fazer a intervenção sem ter que tirar o governador. Mas você veja, na época eles fazem do jeito que eles acham melhor, que fica melhor para eles, que não dá. O que foi feito da intervenção no Rio de Janeiro? O exército ficou passeando até que saiu esses tiros. Então, nada. Ou seja, nada. Porque uma intervenção lá na realidade, se nós pegarmos o Getúlio Vargas, vamos pegar um caso concreto. O Getúlio Vargas, quando fez a intervenção em São Paulo, ele mandou o exército aqui, bombardeou Campinas, bombardeou Santo André, bombardeou Santos, e só não bombardeou Jabuticabal, segundo o Williams Turco, porque a guerra acabou, porque os aviões já estavam voando aqui em cima. Então, mas você veja uma coisa, é outra época, né? Isso em 1930. Então, mas ele fez o que devia fazer. Intervenção federal é como... Sim, mas não foi feito. Não é o que devia, o que foi. Nós temos que pegar aquilo que foi feito, e não aquilo que deveria ser feito. Então, aí como não teve intervenção federal no Rio de Janeiro, então quer dizer que estava errado atirar. Claro, porque não teve intervenção federal. Mas não tinha o porquê de atirar. Ainda mais, você só atira em último caso. Você para o carro, revista a pessoa. Então, mas o soldado não está preparado para tal. Ele está preparado para atirar. Nem não, ele está... Não, o soldado, ele é preparado para matar. Sim. Que é o que o nosso povo não pensa. Tudo bem, mas quando se fala em militar. Golpe de Estado... Não, vai lá, eu vou mais longe. Quando se fala em golpe de Estado no Brasil, a gente pensa porque o exército... Mas o exército ele é treinado para matar. Eu tive tios que foram militares. A função deles era atirar. Tudo bem, mentor. Mas então você não pode pôr um policiamento desse na rua. Mas os outros policiais que estavam por perto, será que eles estavam todos de braços cruzados? Tinha que estar. Porque o exército manda. Tinha que estar, mas estavam? Ninguém sabe. Então, são essas coisas. Porque tem um primeiro comando. Quem dá uma patrulha na rua é uma coisa. Quem está à procura de alguém é outra coisa. Então, você quando está à procura de um bandido, de uma pessoa perigosa, você pode ir para matar. Agora, quando você não está para matar ninguém, você está para abordar a pessoa, para saber se ela tem uma droga, se ela tem um revólver, se ela tem algum outra coisa menor. Então, manda a polícia comum e fica olhando para que ele não faça bobagem. Sim, mas ali, quer dizer, não, e aí, mas se é uma intervenção federal, a polícia comum não pode entrar mais, e ali entrava. Entra mesmo. Tá, mas como é que entra sem intervenção federal? Porque ninguém manda. Eles não fizeram direito. Então, o Braga Neto não... Tanto é que ele não deu conta. Onde que ele está agora? Está preso.
Não é Porque- desde aquela época. Mas Não devia é estar um- preso naquela época. Devia estar preso desde aquela época. Porque, Mas veja não bem, agora. alguém que aceita um comando contra a Constituição, porque a Constituição fala que a intervenção federal você tem que tirar o governador. Mas não tiraram. Então, como é que um general cumpre uma intervenção federal sem cumprir a Constituição? Então, a ordem vem de cima. Mas ele está em cima. Ele é general? Ele é general, mas não é total de estrelas dele. Às vezes, naquela época, não era as 4 que ele tem hoje. Pelo amor de Deus. Nós falamos hoje sobre a prisão em segunda instância e outras questões penais com o advogado Waldemar Doria Neto. Assim encerramos esse vídeo por aqui e até a próxima.